E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD. E esse vídeo de hoje é a continuação do vídeo anterior sobre 10 cartas que muita gente fala que deveriam sair da banlist. E aí eu vou falando aqui, detalhando a minha opinião sobre elas e o porquê que elas de fato deveriam ou não deveriam sair. Então, eu falei no primeiro vídeo aqui, né, sobre a Brilliant Fusion, o Norden, a Snow, o Electrumite e o Masterpiece, e eu vou continuar essa lista aí com outras 5 cartas que muita gente comenta. Então, vamos dar uma olhada aí e eu espero que vocês gostem deste conteúdo. Vamos lá. A sexta carta que eu tenho para falar para vocês aqui é de todas essas aqui eu mais gosto, que é o Mac Circular. Muita gente comenta aí sobre o Circular e a necessidade ou não dele permanecer na banlist, mas antes vamos apresentar ele para o pessoal que não conhece, que é mais recente, né? O Mac Circular é uma carta aí, cabeça do deck de Mac, que viu o jogo aí bastante tempo, por talvez um ano e pouco, quase 2 anos aí, né? De 2002, 2020, de 2022, perdão, até 2023, então esses 2 anos aí basicamente. E ele tem o efeito de que você pode enviar um monstro Mac do seu deck para o seu cemitério como custo para invocar ele por invocação especial da sua mão. E aí pelo resto do turno você só pode atacar com um monstro. E aí ele tem um segundo efeito de que se um monstro Mac entra na mesa por normal ou special enquanto ele está na mesa, você pode adicionar uma Spell Trap Mac do seu deck para sua mão. Então ele é extremamente forte, ele sozinho comba ali de um jeito muito potente ali, a Trap de Mac é muito forte, a carta que ele vai geralmente buscar, e aí, por conta disso, hoje em dia ele está banido e não pode ser utilizado. Bom, o principal argumento das pessoas que acham que esse circular deveria voltar é que hoje em dia a gente tem muita carta que é muito forte contra o circular. O combo de Mac, como depende bastante dessas cartas de cemitério e o circular e o cara que ele geralmente envia para o cemitério, que é o Sigma, são monstros de luz, a gente tem aí hoje em dia muitas cartas que jogam bem contra, né? Que a gente tem o Bestial, então todos os Bestials, né? A gente tem hoje 10 cópias que a gente pode utilizar. A gente tem o Crow, a gente tem a Belly, que não só pode ser usada no começo do combo do oponente, como também pode ser usada no próprio turno para negar a Trap, que por sua vez toma a Belly. Então essas aí já são 10, 16 cartas que simplesmente ganham aí dessa estratégia do Mac. E aí, por conta disso, é bem complicado você falar que, pô, como é que um deck assim é tão forte sabendo que tem aí 16 cartas que são muito boas contra o deck? E não são só essas 16 não, né? A gente tem cartas como, por exemplo, o Shifter, que pega muito forte no deck. A gente tem cartas como o próprio Draw. Então, são muitas cartas aí que enchem bastante o saco do deck de Mac. E mesmo assim, o Circular tá aí banido. Ele chegou aí a 1 antes, né? Então ele estava limitado. Eventualmente ele foi banido e muita gente não gostou disso aí. Bom, na minha visão, inclusive, joguei bastante de Mac, né? Eu fiquei em terceiro no ICS Rio de Mac, fiquei em top 8 no ICS de Bogotá também de Mac. Então, tive bastante tempo de casa aí com o deck. E infelizmente, para todos que gostam, eu tenho que concordar que esse cara ele realmente não deveria voltar pro jogo não, viu? Eu não acho que ele é uma carta que acaba completamente com a dinâmica. Ele realmente, entre aspas, só faz ali o deck de Mac voltar pro jogo e ser um deck decente. Mas isso a gente está falando olhando para a estratégia de Mac do jeito que ela era antes. Hoje em dia, a gente tem cartas de Cyberso extremamente poderosas no nosso jogo, né? Vide, por exemplo, o deck de Malice, que com certeza abusaria desse circular. Tanto é que ele usava até mesmo o Sigma aí, que é o irmãozinho do circular, e o próprio deck de Malice utilizava essa carta. Esse circular ele traria push extremamente nocivo para esses decks que já são bons, como por exemplo aí o Maris, e ele daria uma camada de jogada completamente além
do que já tem no deck. E aí você fala, pô, mas então o deck de Marley já é um deck de combo mesmo, vai funcionar? Bom, na verdade o Circular é um monstro de nível 4, o Sigma é um monstro de nível 4, então isso também pode ser utilizado até mesmo num deck de Raizial, que por sua vez não precisa utilizar a Extra Monster Zone, e aí ele pode fazer o combo inteiro de Raizial e depois no final dar um efeito do Circular e fazer também um combo inteiro de Mathmech, passando com, além das cartas de Raizial, passando com a Trap de Mathmech, que é uma carta extremamente forte de interação. Então, é por conta disso que o deck de Mathmech hoje em dia eu acredito que ele não pode ver jogo, porque essas cartas elas vão ser muito abusadas de outras engines que são extremamente populares do jogo. E aí não é só o Mathmech, na verdade a gente está falando de potencializar muitos decks com uma estratégia bem nociva. A Trap, para quem não conhece, é a super fatorial, ela tem o efeito de basicamente fazer um Exceed no turno do oponente usando 3 Mathmech do seu cemitério. E aí ela vai fazer o Laplacian, que tem um efeito muito forte quando é invocado, que é ele envia uma carta da mão do oponente pro cemitério, ele envia uma carta, um monstro do oponente pro cemitério e ele envia uma Spell Trap do oponente pro cemitério. Então ele tem um efeito parecido ali com o do Trishula, né, que pega um monte de cartas de todos os cantos e joga fora, e aí isso é bastante para uma carta só, né, então realmente é bem nocivo. Circular, infelizmente, não vai rolar. Bom, a segunda carta aqui desse vídeo, sétima carta da lista, é o Maxi. Maxi esse que a gente tem no Master Duel aí, vendo como é que é a dinâmica de um Maxi. E eu acho que assim, olha gente, é possível de voltar? É possível de voltar. Acredito que pode até tipo aparecer a um aleatoriamente, mas eu não acho que ele fica por muito tempo não. A dinâmica que a gente tem hoje no jogo ela é muito diferente do que o Maxi consertava antigamente. E a maneira com que os decks jogam hoje no OCG é muito moldada pelo Maxi, mas eu acho que as cartas que estão sendo lançadas aí, elas vão completamente em desencontro do que a dinâmica que o Maxi propõe. O Maxi é uma carta extremamente opressora, e por conta de ter muita carta boa de Going Second hoje em dia, eu não acho que é necessário você colocar o Maxi dentro do jogo. Além de que tem muito combo de Going First que consegue buscar esse Maxi, por exemplo, o que é, por sua vez, já nocivo, né? A gente tem até cartas como Small World, coisa assim, que pode ser utilizada para buscar esse Maxi e abusar bastante dele. A gente tem hoje 9 Mulcharms, a gente tem 6 Dominus, a gente tem as Hand Traps clássicas, que são muitas, né? Ash, Vader, Imperm, Mourner, Nib, Draw, Shifter, Lancia, Ogre. Então, muitas Hand Traps boas no jogo. Eu acho que o Maxi não precisa ser mais uma nessa lista, porque esse cara ele realmente é desbalanceado. Ele funciona quando você começa e faz full combo e depois dá Maxi no seu oponente. Então, eu acho que isso é muito nocivo pro jogo como um todo e, portanto, não deveria voltar de fato, viu? A oitava carta aqui da minha lista é o Prankids Meow Meow Moo, que é aí uma carta que, essa sim, de fato, ela só voltaria o Prankids. Diferente do Circular que rodaria em muitos decks, o Link 1 do Prankids, ele utiliza um level 4 ou menos Prankids. E qual que é a diferença aí de ter ou não o Link 1 no deck de Prankids? Bom, o deck de Prankids, ele precisa bastante enviar os monstros para o cemitério como matéria para invocação de um monstro Prankids. Como hoje a gente só tem as fusões que utilizam 2 monstros e os links que utilizam 2 monstros, a gente não consegue com um monstro Prankid só fazer uma jogada de Prankids. Enquanto esse Meow Meow, enquanto ele não estiver banido, a gente consegue com um monstro Prankids fazer o nosso combo. E o deck de Prankids, eu não acho que ele é um deck exatamente nocivo. Ele é um deck que ele é sabiamente fechado dentro do seu arquétipo, então ele tem maneiras de se locar aí em Prankids, o que torna uma dinâmica muito aceitável de você não querer ficar misturando Prankids com outros decks, além de que o deck ele é extremamente autossuficiente. Tudo que ele faz exclui a necessidade de você ficar misturando muito ele com outros decks. A gente até teve o Prankids Adamantipator, imagino que foi a versão de Prankids sem ser puro que mais ficou famosa. Na verdade teve até o Prankids Thunder Dragon, mas enfim, o deck de Prankids ele é bastante autossuficiente. Eu não acho que ele é exatamente nocivo para o jogo em termos de jogadas. Entretanto, o deck de Prankids ele tem um perigo muito grande, que as jogadas do Prankids são muito extensas, elas demoram muito para você manualmente fazer, e
O deck é extremamente retrancudo, ele tem dificuldade de matar, os jogos são extremamente lentos, os monstros são extremamente chatos, a gente tem monstro que protege de destruição por efeito, monstro que protege de destruição por batalha, e aí por conta disso, esse deck ele tende a fazer meio que uma muralha ali que acaba estendendo bastante a duração das partidas. E aí por conta do Prankids Dropsys, que ganha vida, e o Prankids Lampsys, que dá dano, isso acaba sendo bastante perigoso num formato onde a gente tem só 45 minutos aí pra jogar, né? E que a nossa regra do tempo é que quem tem mais vida ganhou. Se a gente tivesse mais turnos para concluir as partidas, eu acredito que seria mais tranquilo jogar com os Prankids dentro do jogo, mas ainda assim seria perigoso porque as matches demorariam muito para terminar. Então é bastante perigoso essa dinâmica de que os decks eles podem acabar querendo ganhar no tempo. Entretanto, hoje em dia tem muitas cartas e muitas estratégias que podem tentar ganhar no tempo, além de que os jogos eles não estão sendo tão demorados assim, porque as estratégias elas estão bastante concisas, os combos eles estão bastante concisos. Eu acredito então que por conta disso não tem problema da gente voltar, por exemplo, uma cópia do Miau Miau para ver como que o Prankid se desempenharia aí dentro do nosso formato. E aí, por conta desse formato que a gente está tendo hoje com muitos decks fortes, eu acredito que esse Prankids não seria o melhor deck e eu não sei se ele seria tão nocivo assim para o jogo. Posso estar errado, mas acredito que esse é um card que dá para testar aí. Então realmente, assim como no vídeo anterior eu falei que tem carta que realmente daria para voltar, eu acho que nesse caso aqui, por exemplo, o Miau Miau, ele é uma carta super possível de voltar sim. E agora, a penúltima da lista aqui, a nona carta da minha lista, que essa sim tem duas opções, ou você ama ou você odeia. Se você não ama nem odeia, você provavelmente não conhece, e aí ao ler, você imediatamente começa a amar ou odiar, não existe terceiro caso. Essa é a Tearlament Kitkallos. A Kitkallos é uma carta que deu muita dor de cabeça para muita gente e que o deck de Tearlament por si só, mesmo sem ela, já é um dos melhores decks do jogo, então imagina com a presença desta carta, que é extremamente forte. Para quem não conhece, a Kitkallos é uma fusão que utiliza um monstro Tearlament mais um monstro Aqua, e aí ela tem o efeito de que, quando ela é invocada por invocação especial, você pode ou adicionar uma carta Tearlament do deck para mão, ou enviar uma carta Tearlament do deck para o cemitério. E aí ela tem um segundo efeito, de que você pode dar alvo num monstro que você controla enquanto ela está na sua mesa, e aí você vai invocar um Tearlament da mão ou grave e enviar esse monstro para o cemitério. Lembrando que ela triga os efeitos desses monstros que estão sendo enviados para o cemitério por efeito, até mesmo o próprio efeito, porque ela também tem um terceiro efeito, de que quando ela é enviada para o cemitério por efeito, ela pode enviar as 5 cartas do topo do deck para o cemitério. Então, olha só que carta completa. Ela sozinha, quando ela é invocada, ela adiciona uma carta Tearlaments ou dá uma Foolish. Ela, na mesa, revive um monstro Tearlaments, enviando uma carta para o cemitério, e ela pode enviar a si mesma mandando mais 5 cartas do deck para o cemitério. Então eu acho isso extremamente forte, e isso é extremamente perigoso para o jogo. Eu acredito que, a princípio, qualquer pessoa que pede a volta da Kitkallos está completamente maluca. Mas, pensando de um jeito onde a gente tenta justificar a volta desse tipo de carta, eu acho que a gente vai precisar de pelo menos 2 coisas para voltar essa Kitkallos. A primeira é o banimento da Instant Fusion, que é uma carta que pode invocar ela, e que inclusive eu comentei na primeira versão desse vídeo, como vocês podem ver que apesar de esquecida, a Instant Fusion ela pode gerar problemas. Então, banimento da Instant Fusion, pré-requisito mínimo, e também eu acredito que para ser minimamente saudável a presença da Kitkallos no jogo, a gente também teria que ter o banimento de pelo menos uma das menininhas do Tearlaments. Então, seja a Merle, a Ravnis ou a Shireen, eu acredito que você ter pelo menos uma cópia de cada é perigoso demais, e na verdade eu acho que você tinha que ter então uma delas banida, seja qualquer uma das 3, mas uma delas tem que estar banida para poder voltar essa Kitkallos decentemente. E além disso, mesmo assim, eu acredito que essa carta ela não precisaria voltar e que ela seria muito forte para o jogo como um todo. Então, muito perigo aí ao se falar sobre a Kitkallos. E, por fim aqui nessa lista, então, bom, martelo batido final aqui, não acho que tem que voltar a Kitkallos. Por fim, nessa lista aqui, a gente tem uma aí que essa sim, ela já tá há muito tempo sendo comentada. Ela até chegou a voltar um tempo, se não me engano, e depois ser banida de novo, que é a Zodiac Trident. Essa Trident aqui é muito difícil as pessoas não saberem o que a Trident faz, mas vamos lá.
Ela é um Exceed que usa 4 monstros de nível 4, mas ela não entra desse jeito geralmente. Ela geralmente vai ser invocada pelo seu próprio efeito, que é, você pode fazer Exceed Summon dela uma vez por turno, usando um monstro Zodiac que você controla com um nome diferente. E aí Zodiacs, a gente tem monstros Zodiacs que simplesmente usam 2 level 4 para fazer, ou os monstros Zodiacs de main deck, que ela só simplesmente entra por cima. Ela ganha ataque e defesa igual ao ataque e defesa das matérias que estão embaixo dela, e ela tem o efeito rápido de detachar uma matéria e destruir uma carta face up no campo, dando alvo. Então, bom gente, essa carta, na minha visão, eu acredito que a Trident por si só, ela não é uma carta muito forte. Ela é um monstro com ataque e defesa extremamente baixos, ela tem um efeito que é só uma vez por turno, e ela tem uma condição de summon que é tipo 2 monstros de nível 4 praticamente ali, né? Se você for falar do Zodiac, consegue usar um monstro pra fazer ela. Mas se você for falar de outros decks, na verdade, são só você juntar 2 monstros de nível 4, fazer algum outro Zodiac e depois fazer a Trident por cima. Dessa maneira, a gente tem um monstro realmente bom, que a gente pode fazer com quaisquer 2 level 4. Bom, hoje a gente tem o full combo aí de Raizial, fazendo com qualquer 2 level 4. A gente tem full combo de Mitsurugi, de Ogdoatic, fazendo com qualquer 2 monstros level 4. Então, hoje em dia, 2 level 4 na mesa chegam em coisas muito mais fortes que a Trident. Isso é motivo para a Trident sair da lista? Não sei, porque essa Trident ela também gera uma dinâmica interessante, que é os Zeus para 4 matérias com muita facilidade. Porque você pode juntar 2 level 4 no Boar Bowl, que é um Zodiac que bate direto, ele vai bater direto, fazer a Trident por cima, ainda pode estourar uma carta, fazendo outro Zodiac por cima para manter o número de matérias, por exemplo, e ainda depois no final fazer um Zeus para 4 matérias, e até mesmo Zeus para 6, que era o mais comum do Zodiac, né? O Zodiac tinha a clássica jogada de que batia direto e depois fazia mais um Zodiac, mais um Zodiac, mais um Zodiac, Zeus para 6 por cima de todo mundo, o que é extremamente perigoso pro jogo. Hoje em dia, o Zeus é uma carta que está em baixa e que não tá aparecendo tanto no jogo, entretanto ele ainda é uma carta muito forte e que em formatos futuros ele pode acabar gerando problema. Por conta disso, eu acredito que também seja bastante delicada a volta dessa Trident, mas por conta do quão famosa essa carta é e do tanto de gente que tem a favor dessa carta, comparado ao tanto de gente que tem contra essa carta, eu acredito que ela tem sim que voltar de vez em quando pra gente olhar e analisar como é que ela tá na dinâmica do jogo atual. Então, ela voltou já faz um bom tempo, ela jogou só no Zodiac Eldritch Dogmática na época, né? E depois já foi banida novamente. Eu acredito que já está sim na hora dessa Trident voltar de novo. E ela vai ser uma boa carta, vai rodar em bastante decklist, mas eu não acredito que ela vai também definir o jogo como um todo e mudar completamente a dinâmica dos formatos. Então, eu aprovo aí a volta dessa Trident. E aí, é assim que eu finalizo esse vídeo aí, né, essa sériezinha dessas 10 cartas, eu comentei bastante sobre todas. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí. Não esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdo desse tipo, conteúdo competitivo e de todo tipo que a gente tem a oferecer aqui. E muito obrigado a todos que viram até aqui. Até uma próxima.